Marcos 4, 26, você já deve ter achado, deixa eu só me ajeitar aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te damos graças, Senhor, e nós entendemos, Senhor, que o Senhor sonda os nossos corações, conhece cada palavra que vamos dizer, antes mesmo que da nossa boca elas saiam. Mas como igreja, Senhor, nós fazemos questão de te dizer que nós te amamos, Senhor, que nós desejamos estar cada vez mais próximos de ti, prosseguir em conhecer-te. Senhor, o nosso maior desejo é continuar sendo sempre a tua igreja. Que nada, Senhor, que no mundo possa acontecer conosco, nesta vida possa acontecer conosco, nos desvie de ti, Senhor. Nós acreditamos que nada é capaz de nos afastar do teu amor, e por isso nós estamos protegidos, abraçados por esse amor, e nós nos fortalecemos, Senhor, é na tua palavra. Não há outra forma, Senhor, de nós crescermos, estarmos nutridos, senão por este pão vivo, esta ceia, esta mesa que o Senhor está colocando diante de nós, que é a tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco, nos dê uma porção, Senhor, que nos alimente, que nos ensine, que nos ajude a cumprir, a caminhar, a andar em retidão, promovendo a tua justiça nessa terra, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Imagine que você mora num lugar muito ermo, num lugar com extremas necessidades. Imagina que você mora numa região onde não há supermercado, vamos usar esse exemplo, onde as pessoas, para poderem comer, poderem comprar os seus mantimentos, precisam viajar muitos quilômetros, e você está nesse lugar, e você começa a perceber a necessidade que esse lugar tem, da falta de um estabelecimento comercial que favoreça, que facilite a vida das pessoas, e aí você começa a sentir esse desejo de criar, construir, empreender naquele lugar, e essa necessidade de todos passa a ser a sua necessidade, também é a sua necessidade. Você também tem uma necessidade de subsistência, tem os teus familiares, tem as pessoas que dependem de você, e você percebe que se você tomar uma decisão, se você fizer alguma coisa, a sua vida e a vida de muitos vai melhorar. Agora, diante dessa necessidade, imagina que você não tem o capital. Você vê o problema, você vê a dificuldade, mas você não tem o capital para investir, para que isso se resolva. Talvez esse seja o maior problema de todos nós, né? A gente sempre tem sonhos que são maiores do que a capacidade de realizá-los. Sempre temos projetos que são maiores, e a gente sempre esbarra nessa questão, na questão da provisão, da condição, do capital, dos recursos para estabelecer. Mas aí você está nessa condição, e de repente, um belo dia, você vai acessar a sua conta, acostumado lá com aquele menos alguma coisa, os números vermelhos da sua conta, e aí você percebe que alguém fez um depósito na sua conta, com um valor que supre esta necessidade de empreender naquele lugar. Tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você projetou, aquele
desejo que estava no teu coração de suprir a necessidade de um povo, de uma região onde você estava, de repente a tua conta tem lá o recurso, a provisão, para você fazer isso. Você se alegra, você acha que tem alguma coisa errada, você chama seus familiares, você ora, você agradece, você chora, você ri. E aí você descobre quem foi que depositou o dinheiro na sua conta, e você pensa, meu Deus, agora eu falo, será que a pessoa está enganada? Será que ela fez mesmo isso? Se eu falar, ela é capaz, eu me enganei, devolve, ou será que eu fico quieto? Ou por outro lado, você vai perguntar a ela e dizer, muito obrigado pelo que você fez, e agora, talvez você ouviu os meus sonhos, você ouviu eu falando, e você estabeleceu uma provisão para eu realizar isso. Como é que você quer que eu te pague? Você vai parcelar, você vai cobrar juros, como é que eu posso fazer para te retribuir o que você está fazendo por mim? O que você está fazendo por nós? E aí essa pessoa diz, não, isso é um presente, não é um empréstimo, é uma doação, eu não vou te cobrar juros, eu estou te dando, porque eu vejo que é importante, tenho condições, eu estou te dando para você realizar. Você sabe o que se chama isso? Graça. Isso é a graça. A graça de Deus, ela se move exatamente assim. Você tem um propósito, você tem uma missão, você tem um chamado, você tem uma vocação, você está num lugar onde há necessidade, a sua vida é uma vida vocacionada a servir, a abençoar, a realizar algo, e quando você percebe, você olha, e tem provisão do Senhor para a sua vida, o Senhor te supre de graça, de favor, de provisão, de bênçãos, porque a Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor, as bênçãos andam atrás deles, elas acompanham, elas chegam até nós. Isso é graça, que é o favor do Senhor. O Senhor que quando dá, Ele nos doa, Ele é doador, porque Deus tanto amou que deu, Ele não emprestou, Ele deu. Faz parte do coração de Deus, é a generosidade de Deus. Nós nunca nos compararemos à generosidade do Senhor. Todos os dias nós recebemos uma porção generosa de graça do Senhor. Todos os dias. Todos os dias existe algo do Senhor para nós. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa que deu esse recurso, que ofereceu para cumprir, para que eu, enquanto morador daquela região, estabelecesse esse mercado e pudesse abençoar a todos e a minha família, essa pessoa que disse, é para você, eu não quero nada em troca, eu não quero te cobrar, eu não vou te cobrar juros, é um presente. Será que realmente essa pessoa não espera nada? Será que quando essa pessoa te dá algo, realmente ela não espera nada em troca, nada, ela simplesmente dá? Alguém dá alguma coisa para alguém sem esperar nada em troca? Ela espera sim, é óbvio que ela espera. O que ela espera? Ela espera primeiro que você cumpra, que você estabeleça esse propósito. Isso estava te tirando o sono, isso estava te fazendo planejar, isso era uma necessidade de todos, ela te abençoou para esse propósito, ela espera que isso aconteça. O que mais que ela espera? Ela espera que você dê certo. Se alguém um dia vir te abençoar, se alguém um dia investir em você, o maior desejo dessa pessoa é que você cresça, que você prospere, que você dê certo.
Afinal de contas, ninguém investe em alguém que não acredita. Se alguém está investindo em você, porque ele acredita no teu potencial, ele ora, ele intercede, ele espera que você dê certo. É por isso que todos os dias o Senhor planta algo em você, semeia algo em você, abençoa você de alguma forma, porque Deus acredita no teu potencial. Ele é o maior torcedor da tua vitória para que você dê certo. Ele é o maior incentivador. Ele espera que você cresça. Claro que espera. Ele espera mais. Ele espera que um dia abençoado, você possa ser uma fonte de bênção. Ele espera que depois que você cresça, que depois que você avance, que depois que você realize todos os teus sonhos e resolva o problema das pessoas e da realidade que você vive, que você, tendo sido alvo da graça do Senhor, seja uma expressão viva da própria graça na vida de alguém um dia. Porque tudo que o Senhor semeia em nós é para fazer de nós semelhantes àquilo que Ele produziu. Proclamadores, manifestar a mesma coisa. Esse é o maior desejo do Senhor. Por isso que o Senhor semeia em nós. Por isso que o Senhor nos abençoa todos os dias. Por isso que o Senhor planta em nós. Por isso que Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz, pela graça de Deus, quando ele está falando dos apóstolos, dos superapóstolos e dos homens que trabalhavam, e havia ali uma discussão de quem era maior, quem era menor, Paulo diz assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Deus comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o que Paulo está dizendo. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Sou apóstolo porque a graça me alcançou. Sou pregador do Evangelho porque a graça me alcançou. Você é pai porque a graça te alcançou. Você é marido porque a graça te alcançou. Você é um empregado porque a graça te alcançou. Você é um patrão porque a graça te alcançou. Você tem saúde porque a graça te alcançou. Você é pai, mãe, filho, filha porque a graça do Senhor te alcançou. Somos o que somos só por causa da graça. Pela graça do Senhor somos o que somos. Que a graça de Deus conosco não seja inútil, porque a graça pode se tornar inútil. Porque eu fico imaginando que no meio de uma necessidade extrema, alguém deposita um valor muito grande para você resolver todos os problemas. Você pode ser tentado a inutilizar aquele dinheiro para aquele propósito e dizer, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou botar no bolso, vou viajar, vou fazer outra coisa, mudei de ideia. Somos tentados a mudar de ideia o tempo todo. Somos tentados a mudar de direção o tempo todo. Oramos para que o Senhor faça de nós o que seremos, e o Senhor faz de nós o que nós sempre oramos. Oramos para que o Senhor nos abençoe, oramos para que abra-se uma porta, e de repente o Senhor começa a estabelecer em nós, mas o nosso propósito muda, já não é bem isso que eu queria, já não é bem assim, eu acho que eu vou por outra direção. Todos os dias, se nós não cuidarmos, a graça do Senhor se torna inútil, porque para cada dia tem uma porção necessária para cumprir um propósito específico. É assim que nós inutilizamos a graça. Que nos salve a misericórdia. Que no outro dia eu vou te dar mais uma chance. E no outro dia mais uma chance. No outro dia mais uma chance. E a misericórdia do Senhor é nova a cada manhã, e por causa das suas misericórdias não somos consumidos. Mas a gente pode viver para além da misericórdia. A gente pode viver para a produtividade, para o crescimento, para o avançar todos os dias.
produzindo, não inutilizando a graça do Senhor, não mudando os planos, não mudando a direção. Olha o que o Senhor sempre disse para aqueles que Ele escolheu e derramou da sua graça. Josué viveu pela graça, e qual foi a palavra do Senhor para ele? Seja forte, seja corajoso, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, tão somente medite na lei do Senhor de dia e de noite, e eu estarei com você, você será bem sucedido em tudo que você realizar. Se você pegar a medida de graça que o Senhor está te dando hoje e fazer aquilo que você disse para o Senhor que ia fazer, viver da maneira como você orou ao Senhor e desejou e tem orado, você vai ver que as porções vão aumentar, a medida da graça vai aumentar, a provisão vai aumentar, porque para aquele que está no centro da vontade do Senhor, não falta provisão. Quando você se estabelecer, meu irmão, quando você tomar uma decisão de viver para o Senhor e viver o sonho de Deus para a sua vida, você vai começar a experimentar o que eu estou dizendo para você. Se é que você já não está experimentando. Você vai começar a experimentar provisão, portas que se abrem, você, meu Deus, será que alguém ouviu o que eu estava dizendo? Sim, o Espírito de Deus, que ora com você, que intercede por você, com gemidos inexprimíveis. O próprio Jesus Cristo que está nos céus intercedendo por você, quando você pede, quando você busca, quando você bate, diz a palavra, peçam e vos será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta vos será aberta, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhe será aberta, diz a palavra do Senhor. O Senhor vai dar uma medida de graça para você, que ela não seja inutilizada, mas que a gente aprenda com Paulo esse princípio. Antes trabalhei mais do que todos. No que? No propósito. Contudo não eu, a graça, porque sempre é a graça de Deus conosco. Nós vamos começar por ela e vamos terminar por ela. Nós vamos ter início, meio e fim. Todo o tempo a graça do Senhor está sobre nós. Sabe com quem está a provisão do Senhor? Sabe qual é a chave do coração de Deus? Generosidade. Sabe quem é a pessoa generosa? É a pessoa que não pensa só em si mesmo. Aliás, quanto mais generoso, menos pensa nele, mais pensa nos outros. E você sabe o que a Bíblia Sagrada diz sobre o generoso? O generoso prosperará. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios vai dizer que há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Tira do teu coração só valores monetários. Riqueza é muito mais do que dinheiro. Riqueza é saúde, riqueza é paz, riqueza é harmonia no lar, riqueza é alianças fortes, relacionamentos saudáveis, riqueza é dignidade. A Bíblia diz que há quem dê generosamente e vê aumentar, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Não é Deus que joga, Ele que cai sozinho. Porque quando Deus deu a provisão, voltando para o exemplo do mercado, quando Deus deu a provisão para construir, sabendo que a construção daquilo iria lhe render, para que ele pudesse viver daquilo ali. Fora do propósito, ele gastaria, como o filho pródigo gastou. O filho pródigo que chegou diante do pai, pediu a sua parte na herança, o pai lhe deu, contudo ele foi e gastou, diz a palavra em Lucas capítulo 15, de uma maneira irresponsável. Perdeu tudo, jogou tudo fora. Mas aí vem a graça de um Deus que é misericordioso, e quando ele caiu em si dizendo, meu Deus, o que eu fiz? Pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Na casa do meu pai há fartura, na casa do meu pai até os servos são bem tratados, há dignidade na casa do meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Talvez se você já jogou muita coisa fora,
e você se sente semelhante, deixa eu dar essa instrução para você da palavra do Senhor. O Senhor está dizendo hoje para você: te levanta e volta para a casa do teu pai, porque aquele que te deu a provisão lá atrás vai te dar uma nova condição, e você dessa vez vai acertar em nome de Jesus. Diz a Bíblia que quando ele chegou, o que o pai fez? Primeira coisa, o pai devolveu a dignidade e a filiação, lhe devolveu a dignidade, lhe devolveu as vestes de um filho, os sapatos de um filho, um anel com um brasão daquela família, dizendo: ele é parte, ele não é servo, ele é filho. Fez uma grande festa, porque esse é o pai que nós temos. Acredito eu que aquele filho nunca mais viveu de maneira irresponsável, aprendeu que a graça do Senhor não pode ser inutilizada, como? Trabalhando no propósito, sendo generoso. Todo projeto de Deus para a sua vida tem a ver com alguém. Tem a ver com abençoar pessoas. O Senhor quer abençoar a sua igreja, só que a igreja precisa voltar à origem. Nós estamos querendo um avivamento, e avivamento não é viver algo novo, avivamento é voltar à origem. E lá no avivamento de Atos 2, a Bíblia diz que eles não consideravam sua coisa alguma, mas tudo que tinham repartiam com os que tinham necessidade. Sabe o que é isso? Desapego. Fala para o teu irmão: OLX para você. É gente que tem, mas que não se apega ao que tem. Se encontrar alguém pelo meio do caminho com necessidade, vai ajudar, vai auxiliar, vai fazer algo. Isso é algo que o Senhor coloca dentro de nós. O Espírito de Deus faz isso conosco. É essa igreja que o Senhor está levantando, uma igreja que é diferenciada, que volta à origem, uma igreja, meu irmão, que volta de novo para o centro, uma igreja que ao dar testemunho glorifica o nome do Senhor e não o seu próprio nome. Nós estamos tão desviados, que a igreja do tempo dos nossos pais prosperavam muito mais do que nós prosperamos, porque o Senhor sempre prosperou a igreja. Eles enriqueceram, eles construíram, eles edificaram, eles deixaram um legado que nós hoje usufruímos. Só que quando eles iam vir dar testemunho, o que o Senhor fez por você? O Senhor me abençoou. Eu consegui construir uma escola, um orfanato, consegui fazer alguma coisa pela vida de alguém. O Senhor me abençoou tanto que sobejou, transbordou. Hoje a igreja está tão antropocêntrica, que o sinônimo de prosperidade é: o Senhor te abençoou? Sim, me abençoou, consegui comprar um carro, eu venci, consegui fazer para mim, é só para mim, é só para mim, é só para mim. É assim que a gente está, que a gente volte à origem. O Senhor tem para nós e para transbordar a partir de nós. Só que o nosso coração não pode estar em nós, nosso coração tem que estar nas vidas. A igreja dos nossos pais, quando queriam fazer alguma coisa, iam lá e compravam. Nós passamos trabalho para pagar aluguel. Tem alguma coisa errada, porque o diabo conseguiu colocar no coração da igreja que você ser um abençoador é estar dando dinheiro para ladrão, é estar dando dinheiro para corrupto. Conseguiu fechar o coração do povo, e o princípio da generosidade é abençoar. Me diz uma coisa: o injusto anula o justo? Está cheio de injustos no mundo, eles anulam os justos? Sabe quem é justo? Você é justo, porque você foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Você foi feito justo. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram, em Cristo todos foram redimidos. Se por causa do pecado de um todos caíram, por causa da obediência de um todos foram feitos justos. E você sabe o que a Bíblia diz? Jesus falou que aquele que recebe um justo porque ele é justo, sabe o que Jesus está falando ali? De generosidade. Aquele que recebe em casa, aquele que vê um justo passando com dificuldade, um justo precisando de alguma coisa, ele sabendo que pode fazer alguma coisa, não diz passa amanhã, mas ele chama para a casa dele, ele oferta, ele abençoa, ele tira a dor de um justo
que congrega com ele, que ele conhece a realidade, um justo na família dele que está passando dificuldade, ele pode ir lá fazer um rancho, pagar, ajudar aquele justo. A Bíblia diz que aquele que recebe um justo, porque ele é justo, recebe recompensa de justo. A mesma recompensa que Deus tem para ele, é a sua recompensa. Jesus falou, ainda que você dê um copo de água fria, porque é assim que a gente se sente muitas vezes, Senhor, eu até gostaria de fazer, mas não dá. O Senhor está dizendo assim, ainda que seja um copo de água fria, porque é tudo que você tem, mas é com amor, é com compaixão, é com desejo de ajudar, ainda que seja um copo de água fria. Jesus falou assim, ó, certamente não ficará sem a sua recompensa, porque é uma igreja generosa que o Senhor quer levantar na terra, uma igreja que se manifesta pela sua generosidade. Sabe o que eu estava vendo hoje, que me chamou muita atenção? As principais universidades do mundo foram construídas por cristãos evangélicos. Yale, Princeton, a Universidade Livre de Amsterdã, Harvard, a maior universidade do mundo, Harvard. Todas essas universidades foram construídas por crentes, você sabia disso? Porque era um povo que estava voltado para o desejo de ver o mundo mudar. E Deus abençoou esse povo. E Deus abençoou esse povo. E nós vivemos hoje colhendo os frutos deles. Só que nós não podemos nos esquecer, nós estamos preparando a próxima geração. Nós estamos preparando um legado, nós não sabemos quando Jesus voltará. E até que Jesus volte, nós somos semeadores por excelência. Somos semeadores por vocação. Somos homens e mulheres que ao ver pessoas, nós somos abençoadores, por onde nós passamos. O Senhor disse para Abraão, Abraão, tu serás abençoado, mas sê tu uma bênção. Abençoado para abençoar. O que o Senhor disse através de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, aquele que supre de semente é o que semeia. Aquele que supre de semente é o que semeia. O que é isso? A gente volta lá no exemplo do mercado. O Senhor suprindo de semente para semear no propósito, para semear naquilo que o Senhor te levantou para fazer, para semear no sonho que Ele colocou dentro do teu coração, para semear, porque é aí que você vai ser abençoado. Aí diz o texto, Ele também multiplicará a vossa semente. E Paulo não termina por aí. Paulo termina dizendo, e vocês serão enriquecidos de todas as formas. Você tem coragem de profetizar isso para o teu irmão? Você enriquecerá de todas as formas? Paulo não termina por aí. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para serem generosos em todas as ocasiões. O Senhor não tem problema em abençoar a sua igreja, mas o Senhor quer abençoar a sua igreja para que a sua igreja abençoe o mundo, abençoe as pessoas, faça algo de relevante, construa, edifique, promova nessa terra o reino de Deus. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que vocês sejam generosos em todas as ocasiões, e por meio da generosidade de vocês, as pessoas deem graças a Deus. Meu Deus, como Deus muda o nosso coração, quando a gente se deixa ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Deixa eu peguei aqui, eu vou anotar, deixa eu pegar aqui, eu vou achar aqui. Porque quando eu estava vendo o negócio das universidades, me chamou a atenção. E eu fui ver a declaração de visão e de valores de Harvard. Igual a nossa aqui, nós temos uma declaração da nossa visão. Porque é lá que o Senhor vai nos levar. A Bíblia diz, escreva a visão, porque ela no tempo próprio vai acontecer. Nós aqui temos, faz parte aí da visão, ser uma igreja com centros educacionais de alto nível pedagógico, que prepararão crianças e adolescentes a serem adultos instruídos, comprometidos com valores de paz, justiça e integridade, para construir um futuro onde eles serão no mundo como uma luz que ilumina toda a casa. O Senhor vai nos dar escolas, eu creio que o Senhor vai nos dar universidades, eu creio nisso em nome de Jesus, você crê? É para esse propósito que o Senhor vai abençoar a igreja.
É para esse propósito que o Senhor vai abrir as portas da tua vida, para que você seja generoso em tudo que você fizer. Hoje o diabo está trabalhando como? Tentando destruir a infância, as crianças. Por quê? Porque se ele destruir essa geração, meu irmão, o que será da próxima? Os valores. Como é que a igreja reage? Acreditando no propósito de Deus, orando pelo propósito de Deus, e você vai ver que o Senhor vai abençoar os teus propósitos. Olha o que diz a declaração de missão e valores de Harvard. A conhecida Universidade de Harvard foi fundada em 1643. Todos conhecem, né, Harvard, né? Já ouviram falar, né? Os maiores cabeções do mundo passam por lá. Pelos reformados, apenas 6 anos após a chegada deles na Baía de Massachusetts, nos Estados Unidos. Sua declaração da missão e do propósito da educação sobre a qual Harvard foi erigida, foi redigida da seguinte maneira: cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Consequentemente, colocar a Cristo na base é o único alicerce do conhecimento sadio e do aprendizado. O que diz a Bíblia? Quem constrói casa em Cristo, a casa não cai. Cristo é a base de tudo, é o alicerce de tudo. Se você construir a tua vida em Cristo, a tua empresa em Cristo, os teus sonhos em Cristo, a tua família em Cristo, se você tiver Cristo como o alicerce, onde você vai edificar a tua casa, vai vir chuva, vai vir tempestade, vai transbordar rios, mas a tua casa permanecerá de pé, porque quem tem compromisso com a tua casa é a rocha, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. É para isso que o Senhor vai te abençoar. Você não vai poder aproveitar a vida, viver a vida? Vai, Jesus disse, vocês vão viver abundantemente, mas o coração de vocês tem que estar no tesouro celestial. Jesus disse que traça não corrói, que ferrugem não consome, porque aonde está o nosso coração, o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Boa parte da igreja está desviada nesse propósito. O coração dela está nas coisas da terra, não está nas coisas dos céus. O coração dela está em si mesmo, está nos seus projetos e não nos projetos do Senhor. Eu sempre digo isso e vou repetir: cuida de gente, que Deus vai cuidar da gente. Quanta gente cuida de pessoas. Eu me lembro, ontem eu vivi uma experiência que me fez pregar essa mensagem. Eu me lembro no passado, antes de eu ser convertido, de eu me converter, que muitas vezes eu passava por pessoas em necessidade na rua. Nunca fui uma pessoa avarenta e fechada, mas era aquela coisa, eu faço quando eu quiser, né? Hoje eu estou afim, eu olho para a cara, se eu vou com a cara eu ajudo, se eu não vou, não ajudo, mesmo tendo. E eu me lembro que muitas vezes pessoas vinham, batiam na porta, na janela do carro, pedindo um trocado no trânsito, pedindo um prato de alimento, e às vezes eu tinha o dinheiro, tinha para matar a fome do dia daquela pessoa, mas eu estava tão preocupado comigo, com as minhas coisas, que eu dizia, não tenho, às vezes nem abria a janela, e aquilo não me provocava remorso nenhum. Quando o Senhor entrou na minha vida, eu comecei a entender que é todo aquele que Ele manda na porta do meu carro, na porta da minha casa, é uma oportunidade de eu ser abençoado, porque Jesus disse, aqueles que são os menores, são os meus, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram. Quando, Senhor? Quando vocês fizeram por um desses pequeninos, vocês fizeram a mim, Jesus Cristo disse. Essa igreja eu vou separar a minha direita, eu vou chamar de ovelha, é a minha igreja. Hebreus 13 vai dizer assim, não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando-a que sem saber muitos acolheram anjos. Sabe o que eu gosto de pensar? Que pode ser um anjo disfarçado, porque Deus é doido para fazer essas coisas.
Porque a gente espera vir um anjo de asa, vestido de branco, com olhos como chama de fogo, e aí Deus manda um anjo vestido de mendigo na porta de casa. Bate lá, me dá um prato de comida, e a gente diz, vaza, não tenho. Aí ontem eu vivi uma experiência, eu estava vindo e parei no semáforo, e veio um e bateu na minha porta, e eu não tinha nada, sabe quando você não tem nada? Não tinha nada, eu olhei por baixo, não tinha uma moeda, não tinha R$1, não tinha nada. E eu fiquei ruim, eu olhei para ele e comecei a me explicar, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não tenho. Eu fiquei constrangido, porque eu queria ajudar ele, eu não tinha como ajudar. E aí quando ele saiu, eu orei ao Senhor, Senhor, por que tu fizesse isso? Por que tu manda na minha porta? Por que tu mandasse na porta do meu carro? Para me constranger, tu sabe que eu não tenho, Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? É exatamente assim que eu me sinto, constrangido, quando eu coloco das minhas riquezas nas mãos de vocês, e vocês não abrem a mão para abençoar aquele que precisa. Tu está sentindo o meu constrangimento, e eu quero que tu entenda e fale sobre isso, porque quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, diz a palavra do Senhor. E a igreja quer prosperar, a igreja quer crescer, a igreja quer realizar sonhos, a igreja quer avançar. A igreja, quando eu falo, eu não estou falando da instituição, eu estou falando de você, porque isso aqui é parede, igreja somos nós. Você tem sonhos para a tua família, você tem sonhos, projetos para o teu futuro, você quer morrer em paz e deixar um legado para aqueles que ficaram atrás, e o Senhor está te dizendo hoje, sabe como é que você vai fazer isso? Saindo a semear por toda a terra. Se você tiver oportunidade, semeie. Se você puder ajudar, ajude, especialmente aos da família da fé, especialmente os teus, porque a Bíblia diz assim, aquele que não cuida dos seus, negou a sua fé e é pior do que um descrente. Está duro hoje, né, gente? Mas sabe qual é o propósito do Senhor? Prosperar a tua vida. Você quer crescer? Então aprenda. É o que o Senhor está dizendo para nós. O Senhor quer nos abençoar, porque o Senhor quer nos levar a lugares altos. Vai virar uma chave, meu irmão. Vai virar uma chave na tua vida, e você vai começar a viver o que você nunca viveu, experimentar o que você nunca experimentou, ver a graça do Senhor como você nunca viu antes. Mas entenda uma coisa, o Senhor está te abençoando para você ser um rio que flui, não uma poça que seca. Um rio que flui. Sabe o que Jesus pregou certa vez? Que havia um homem insensato, que a sua terra produziu muito. E aí ele pensou, o que eu vou fazer? A minha terra produziu demais, já sei o que eu vou fazer, vou destruir os meus celeiros, vou construir coisas muito maiores, para poder agregar tudo, reter tudo, ficar com tudo para mim, e ficar em paz, curtindo a vida, e aí o Senhor disse assim, insensato, hoje te pedirão a tua alma, e o que você construiu, que de fato permaneça? O Senhor vai te abençoar de uma maneira poderosa, mas entenda, é para transbordar, é para que aqueles que estão à sua volta não sintam necessidade. Você não vai conseguir matar a fome do mundo, mas você pode matar a fome de um irmão, de um parente, de um alguém. É tudo que o Senhor quer. O Senhor quer apenas que aqueles que estão à tua volta sintam da mesma graça que você sente, recebam da mesma graça que você recebeu, sejam alvos, conheçam o mesmo Deus que você conheceu, porque Deus, para nos abençoar, usa pessoas. Deus vai usar alguém, você vai encontrar com alguém. Eu vinha conversando outro dia com o Lúcio no meio caminhando, nós estávamos caminhando, e a gente falando, e a gente conversando. Se você perceber todas as pessoas que de repente, cresceram, você vai perceber que foi uma situação. Muitos outros trabalham como elas trabalharam, se esforçam como elas se esforçam, são prudentes, são responsáveis, sonham igual, desejam a mesma coisa, trabalham até mais, fazem até mais, mas em algum momento da vida dessas pessoas, elas cruzaram com alguém. Elas viram uma situação, elas tiveram uma oportunidade, alguma coisa aconteceu que é o favor de Deus,
É o que as pessoas chamam de sorte. Que não é sorte, é jesuicidência. É um momento que o Senhor resolve botar a mão e dizer assim, ó, agora chegou a tua vez. Eu vou te abençoar. Eu vou fazer você crescer. Eu vou fazer você avançar. Eu vou te colocar como luz. Eu vou te abençoar. Eu vou te promover onde você trabalha. Eu vou aumentar a tua família. Eu vou te dar capacidade para você buscar mais conhecimento. Eu vou te levar para outros lugares. Você, em algum momento, o Senhor bota a mão e alguma coisa acontece. Porque é graça. A Bíblia diz que Ele é dono de tudo. Tudo que vem dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós só vivemos por causa dEle. Nós só nos movemos porque Ele permite. Nós só existimos porque Ele assim deseja. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o autor, Ele é o consumador. Tudo vem dEle. Então aquilo que você espera que aconteça na sua vida virá do Senhor, mas tem um propósito. Que ninguém do seu lado, tendo você condições de fazer alguma coisa, continue no estado que está. Você se compromete com isso em nome de Jesus? É assim que o Senhor abençoa a sua igreja. Você é semeador por vocação. O texto que nós estamos falando aqui fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra. O reino de Deus, qual é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Poder, amor, verdade. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é dignidade para os homens. O reino de Deus não virá de uma forma visível. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é uma cultura que sobrepõe a cultura estabelecida. Sabe o que é o reino de Deus? Se você está dentro do reino de Deus, o mundo exterior não afeta a tua realidade. O mundo pode estar em crise, mas você vai estar crescendo, porque você está dentro do reino de Deus. Todo mundo ficou doente, você permaneceu saudável, porque você está protegido no reino de Deus. Que o reino de Deus se manifeste em nós, em nome de Jesus. O reino de Deus de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo escreveu que os avarentos não herdarão o reino de Deus. É a pessoa que não se compadece, é a pessoa que vê alguém em necessidade, não está nem aí, não tem nada a ver com ela. Isso é avareza. Não herdarão o reino de Deus. E aí vem Jesus dizendo que o reino de Deus é semelhante, ou seja, é igual, é parecido, é uma analogia. Quer entrar no reino de Deus? É semelhante ao homem que lança a sua semente sobre a terra. Sabe como é que o reino de Deus se manifesta na sua vida? Não é com o teu relacionamento com o céu, é no teu relacionamento com a terra. O teu relacionamento com o céu é a tua intimidade com Deus, é a necessidade básica para você viver. Oração, jejum, louvor, culto, glória a Deus e aleluia, poliglota em línguas estranhas. Isso é relacionamento com o céu, isso é relacionamento com Deus. Mas o reino de Deus, para se estabelecer na tua vida e você colher as benesses do reino de Deus, está ligado ao teu relacionamento com a terra, com pessoas. Jesus está falando, através de atitudes, de generosidade, de compaixão, de relacionamento, de contato. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança a sua semente sobre a terra. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Sabe aquela coisa que você diz, meu Deus, como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez isso tão grande? Como é que isso aconteceu? É porque você está se esquecendo que lá atrás o Senhor promoveu um relacionamento, alguma coisa você fez. Por alguém você passou, talvez você nem lembra, porque era uma sementinha, uma semente desprezível, uma semente que era uma semente que para você era mais uma, porque Deus supre a tua sementeira, mas você não reteu, você jogou essa semente sobre a terra, foi dormir, acordou, viveu a vida, só que ela germinou e cresceu, embora você não tenha nem como explicar como é que fez, mas Deus fez porque Ele é Deus.
A terra por si só produz a semente, diz a Bíblia. Quando você se relaciona com as pessoas, quando você abençoa as pessoas são as terras. Você vai dormir, você vai acordar, você vai viver a sua vida, você vai ter os seus dias de dificuldade, você vai olhar para o céu, vai estar chovendo, você vai ver, mas em algum momento a terra vai produzir por si mesma. Sabe por que muitas vezes você para de semear? Porque a semeadura tem a ver com a terra. É a terra que produz. A terra tem que oferecer fertilidade. E a terra são pessoas. E aí você já foi um grande abençoador de pessoas. Você já teve um coração generoso, todo mundo. Só que parte das sementes que você lançou na terra caiu em terra que não dava nada. E aí você disse: quer saber de uma coisa? Ninguém merece nada. Só que Jesus, nos versos anteriores, ele vai ensinar que o semeador sai a semear. E ele sai a semear não importando se vai dar certo ou se não vai dar certo, porque a função do semeador é semear, mas acreditando que em algum momento vai dar resultado. E ele saiu a semear, e disse Jesus que parte caiu na beira do caminho. Tem gente que fica pelo meio do caminho, parte caiu entre pedras. Tem gente que tem um coração duro mesmo, você ajuda ele, nem para dizer obrigado para você. Parte caiu entre espinhos. Gente que está sempre preocupado, desviado do propósito, sempre interessado com outras coisas e não com as coisas do Senhor. Mas Jesus disse que parte caiu numa boa terra, e essa boa terra deu a 30, 60 e até 100 vezes mais. Mas isso só aconteceu porque o semeador saiu a semear. Foram 4 tentativas. Quantas vezes já deu errado? Quantas vezes já te feriram? Quantas vezes já foram ingratos com você? O Senhor continua te dando semente? É porque o Senhor continua fazendo de você um semeador nessa terra. Continue abençoando pessoas. Não feche o teu coração. Não endureça o teu coração, porque é do teu coração que procede todas as fontes da tua vida. Continua sendo quem Deus mandou você ser. Tu quer ver turma para fechar o coração, que a gente tem que estar sempre trabalhando? Somos nós, pastores. Porque nós passamos muito por isso. Quando você lida com muita gente, talvez você esteja aí numa vocação, numa função que você também lida com muita gente, e tem muita gente ingrata. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Que o percentual é 25% de 100 que você abençoa. De 100 pessoas que você dedicou o teu esforço, a tua sabedoria, de 100 pessoas que você abraçou, de 100 pessoas que você ficou atendendo quando queria dormir, de 100 pessoas que você abençoou quando você estava em necessidade, 25 dão fruto. Se você olhar para os 75, você vai deixar de semear, mas Jesus falou que a maior festa no céu quando um só se arrepende. Se de tudo que você fez, a vida de um mudou, meu irmão, você tem um galardão que você não faz ideia nos céus. Então você precisa escolher hoje, se o copo está meio cheio ou meio vazio, porque é uma questão de ponto de vista. Você precisa escolher hoje, se você vai se alegrar com os que se alegram, com aquilo que está acontecendo, ou se você vai ficar murmurando por aqueles que não honraram o que você tem feito. Eu prefiro me alegrar com os que estão aqui do que me amargurar com os que poderiam estar aqui e não estão. Porque eu sei que os que estão aqui foram escolhidos pelo Senhor e que vão revolucionar essa terra em nome de Jesus. O Senhor vai te chamar para revolucionar essa terra em nome de Jesus. Poderia ficar murmurando: mas por que fulano tal não está aí? Tinha gente que precisava ouvir essa palavra, eu sei, mas não está aqui. Prefiro me alegrar com você que está. Vai dar fruto. Vai acontecer alguma coisa através de você. Você vai se tornar uma videira frondosa, cheia de frutos. Entenda isso. O semeador sai a semear. Nós somos semeadores por vocação. Se você não semear, você perde o propósito de Deus para a sua vida.
Se você não transbordar, semear e transbordar, meu irmão, é deixar fluir de dentro de você tudo que o Senhor tem te dado. Talvez você não tenha R$1, mas você tem uma palavra de Deus aí dentro, prega essa palavra. Talvez você tenha uma habilidade que pode ajudar a vida de alguém, que pode mudar a vida de alguém, que pode dar uma ideia. Nós somos semeadores, dentro de nós existe uma sementeira cheia, mas está cheio, meu irmão, é só você começar a jogar, começa a jogar, começa a falar, começa a proclamar, começa a deixar sair de dentro de você tudo que o Senhor colocou dentro de você, e você vai ver que ainda que você esteja semeando, chorando, você vai voltar, colhendo os seus frutos com alegria, diz a palavra do Senhor. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de cumprir? Ele é Deus, ele é fiel, ele é poderoso, e ele tem compromisso com a sua palavra. Semeie, meu irmão, porque você é uma sementeira nessa terra. A tua própria vida é uma semente, a tua própria história é uma semente. Tudo que Deus fez em você foi para te transformar numa semente viva. Até na morte nós somos semente, diz a palavra de Deus. É semeado um corpo em desonra, para ser ressuscitado um corpo em honra. É disso que Jesus está falando. A terra por si própria produz o grão. Eu quero mudar um pouco aqui a tônica, porque Jesus está falando dele mesmo. Jesus, nessa parábola, ele é o semeador. A semente é a palavra de Deus. E a terra é o coração dos homens. Então eu falei até aqui sobre um pouco de nós manifestarmos o caráter de Cristo na terra, porque somos discípulos. Jesus disse, foi Jesus quem falou na parábola da videira, que o Pai é glorificado no fato de nós darmos muito fruto, e assim seremos seus discípulos. Discípulo dá fruto, meu irmão. Dá fruto porque semeou o fruto. Dá fruto porque no tempo que teve oportunidade, diante da graça do Senhor, ela não foi inútil, ele trabalhou no propósito da graça do Senhor. Ele dá fruto, Deus é glorificado, e olha para o céu e diz, discípulo do meu filho. Olha do céu e diz, discípulo do meu filho. O Pai é glorificado, meu irmão, por isso que eu estou dizendo para você, você vai frutificar. Só que Deus é Deus de princípios. Deus estabeleceu leis na terra, que não podem ser quebradas, e a lei da semeadura é uma delas. Você vai colher na medida que você semear tudo aquilo que Deus tem colocado para você fazer. Estamos protelando, amanhã a gente faz, amanhã a gente começa, amanhã eu volto, amanhã eu ligo, amanhã... E a semente está ali. E a semente só tem poder quando está na terra. Enquanto ela está na sementeira, ela é só enfeite. Tem, mas não, enquanto está no bolso, é só enfeite. Enquanto está no coração, é só enfeite. Semente tem que estar na terra, porque a terra vai produzir. É o mistério que acontece quando é lançada, a terra produz. E Jesus está dizendo, Ele é o semeador, e a palavra dele é a semente. Ontem eu conversava, e nós somos a terra. Ontem eu conversava com alguém, e a pessoa me pediu oração. Pastor, por favor, ora por mim, eu estou muito mal. Eu estou passando por uma crise, está muito difícil, eu já não sei mais o que eu faço, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu me compadeci dele, eu disse, olha, pode contar comigo, estou orando por você, vamos juntos, o Senhor vai te tirar dessa, você vai vencer. E aí me deu um estalo,
porque ele é membro da igreja, eu sou pastor dele, então eu posso falar algumas coisas. Eu disse a ele: você está ouvindo a palavra? Ele disse: pastor, faz mais de um mês que eu não vou na igreja. Faz mais de um mês que eu não sento, que eu não entro. Eu falei: pois é, meu irmão, mas é aí que está. Satanás, quando quer fazer de você uma terra seca, ele dá um jeito de roubar a semente. Quando ele quer fazer de você uma terra inútil, uma terra sem propósito, ele dá um jeito de roubar de você a semente que é a palavra. E aí a dificuldade de vir na igreja, aí a dificuldade de congregar, aí a dificuldade de permanecer, aí a dificuldade de perseverar, aí a dificuldade, mas que o Senhor dê discernimento, meu irmão. Quanto mais difícil for para você chegar, mais poderosa é a semente que o Senhor vai semear dentro de você. Nós temos que crescer nesse ponto. Toda a história da nossa vida não vai mudar, meu irmão, com alguém vindo do rio, plá, 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 e tal. Jesus foi claro, Jesus disse: vai mudar quando você ouvir e praticar. Tem que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Como crerão se não ouviram falar, diz a Bíblia. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Você percebe que é o tempo todo o Senhor fazendo num para transbordar no outro? O tempo todo o Senhor promovendo num para que esse promova no outro, que promova no outro, que promova no outro, e vai um corpo sendo edificado? Mas o processo é simples, é a palavra, meu irmão, não é outra coisa, é a palavra. Você quer crescer? É a palavra. Você quer avançar? É a palavra. Você quer vencer? Palavra de Deus. Você quer ver a sua família ser transformada? Ouça a palavra do Senhor. A palavra de Deus é o que muda a vida do homem, não é outra coisa, é a palavra. E a profecia, a Bíblia diz: não despreze as profecias, mas ponham à prova, aonde? Na palavra. Tudo que foi dito, e fique com o que é bom. Porque profeta enviado por Deus não vai falar diferente do que está escrito na palavra, porque Deus não se contradiz. Você sabe quem é nobre? Quem ouve a palavra e confirma para ver se o que está sendo dito está na palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos profetas se levantarão, e se possível enganarão até os eleitos, os escolhidos, os chamados pelo Senhor. Vai enganar por quê? Porque não conhece a palavra, com aparência de santidade, de piedade, mas negando o poder da palavra de Deus. Nos últimos dias, crente que não conhece a palavra vai passar trabalho nessa terra, vai ser massa de manobra, vai ser enganado, vai se frustrar, vai virar um desigrejado, um amargurado. E tudo porque o Senhor estava jogando semente, mas se desviando do propósito. Hoje o Senhor marcou essa noite para dizer para você: você está aqui para ouvir uma palavra, coloque em prática essa palavra está dizendo que você é um semeador, que você vai colher, que eu vou te abençoar de todas as formas, mas se estabeleça no centro da minha vontade. Eu não estou te dando para cobrar de novo, eu não vou cobrar juros, eu não vou ficar batendo na tua porta dizendo o que você fez, cadê o meu dinheiro de volta, mas eu espero sim, que uma vez que eu fiz em você, você ponha em prática, que você cresça, que você prospere, e que você seja uma fonte de bênção na vida de outros também. É isso que o Senhor quer fazer com a sua igreja. Jesus é a palavra, é o semeador da palavra. O coração do homem é a terra. E aí, para nós concluirmos, que eu já falei mais do que devia, o texto diz, e é disso que eu quero falar, das fases da vida cristã, rapidinho, porque às vezes o diabo tenta te enganar achando que o que o Senhor está fazendo em você não está produzindo nada. E tudo que o Senhor semeou em você está produzindo, e será maravilhoso.
Só que a Bíblia diz que a terra por si só, quando o Senhor semeia a palavra dele no teu coração, e você recebe essa palavra, e você começa a praticar essa palavra, porque é isso que a terra faz com a semente, ela começa a se relacionar com a semente, e aquilo que está na semente em contato com aquilo que está na terra começa a produzir. A terra por si só produz a semente. A Bíblia diz que primeiro ela produz que a terra por si só produz o grão. Primeiro o talo, diz a Bíblia. Algumas versões chamam de erva, que é aquilo que não tem nenhuma semelhança com o que será. É aquela fase da vida cristã que você sabe que alguma coisa mudou dentro de você, afinal de contas o Senhor semeou dentro de você e a revolução é interna. Você carrega dentro de você uma promessa, você tem dentro de você uma esperança, uma expectativa, uma fé, de que um dia o Senhor vai fazer algo poderoso, de que a coisa vai acontecer, de que será algo frondoso, muitos frutos, o Senhor vai te abençoar. Mas quem olha para você é talo, é só mato. As pessoas olham para você e não veem nem perto daquilo que você vê, não se parece com o que será. É aquela fase que você recebe uma semente da palavra de Deus, o Senhor muda a tua vida por dentro, mas por fora ainda é muito incoerente. Aí sabe o que acontece? Debocham de você, desprezam você, desonram você. A fase que a terra está no talo, as pessoas olham para o talo, não estão nem aí, pisam em cima, acham que ali não é nada, acham que você está no caminho errado, porque afinal de contas uma terra poderia estar sendo usada para outras coisas, poderia estar edificando outras coisas, mas está cheio de mato, cheio de talo, o que vai dar isso? Mas isso não significa que não existe vida em você. Aquele que começou a boa obra não vai abandonar no meio do caminho, mas vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez você esteja nessa fase. Você se converteu há pouco tempo, você recebeu uma palavra de Deus, algo aconteceu dentro de você, mas você não consegue viver ainda o que gostaria de viver, você não consegue fazer o que gostaria de fazer, mas o mais importante é que a tua mente já pertence ao Senhor, que o teu coração já pertence ao Senhor. Essa é aquela fase que você está igual Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo destinado a essa morte? Porque quando eu quero fazer o bem, esse eu não faço. Quando eu não quero fazer o mal, esse é o que eu faço. Quando eu quero fazer o bem, logo vejo uma força lutando contra mim, de modo que com o meu corpo eu sou escravo do pecado, mas com a minha mente eu já pertenço ao Senhor Jesus. É aquela fase que você ainda não venceu um vício, é aquela fase que você ainda não venceu algumas manias, mas você já decidiu andar com Cristo, você já não é mais a mesma pessoa pelo lado de dentro, é só questão de tempo, e o lado de fora também apresentará quem você já é em Cristo. É talo, mas já está em Cristo. Já foi semeada uma semente nessa terra, e ela está germinando, ela está crescendo, ela já aparece, ela já aponta alguma coisa. Permaneça firme aí onde você está, porque você vai passar para o próximo nível. Permaneça esperando, porque é a terra que está produzindo, é a palavra que está produzindo, é a semente que está fazendo. O teu papel é só continuar aonde você está, alimentando-se daquilo que você está se alimentando, permanecendo naquilo que você se propôs a permanecer, fazendo aquilo que o Senhor já te ensinou a fazer. O Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Ande no nível da revelação que você já tem, no nível da fé que você já tem. Tão somente não retroceda, fica aí, porque de talo você vai crescer. São fases. Ninguém vai colocar a mão em você, porque o dono da vinha está de olho. O dono da vinha está cuidando de você. O dono da vinha está caminhando ali. Para todo mundo que está de fora é talo, é mato. Para ele é um filho, é uma filha, é uma vida. Custou o sangue do seu filho, custou o seu choro.
tem valor, é mato para os outros, mas é filho para Ele. É isso que você é. Você pode estar sendo chamado de mato para os outros, para Deus você é filho. É igual a mãe que já está gerando um girino dentro dela. Os insensíveis olham, meu Deus, mas parece o que? Um sapo esse negócio aí na ultrassom? Para ela é um filho, é uma vida. Ela já vê com a roupinha, ela já vê chorando, ela já vê amamentando, ela sabe quem será, ela já planeja o futuro. É assim para um pai e para uma mãe. É assim que você é em Deus, meu irmão. Você está num processo de formação. A formação é estranha, começa meio deformado mesmo, mas o Senhor está cuidando de você. Você vai passar para o próximo estágio, é o estágio da espiga. Do talo vira espiga. E essa fase, ela é perigosa por dois motivos. Talvez seja a mais perigosa, porque é espiga. Sabe o que é espiga? Você já sabe o que será. É milho, o negócio aí é milho. Aquele mato lá não era pasto, era milho. Só que não tem milho. Sabe o que será? Porque você já está parecido com Cristo. Mas ainda falta a autoridade, ainda falta o poder, ainda falta alguns acessos. Mas você já é, você já está. Essa fase ela pode ser perigosa porque a soberba pode entrar no teu coração. Eu já vi muita gente cair nessa fase. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe as promessas que o Senhor tem para a minha vida? Ai daquele que toca no ungido do Senhor, vou lançar uma maldição. Essa fase é a fase que o cara é só espiga. Não tem fruto, não tem poder nenhum, é só espiga. Soberbo, orgulhoso, é perigoso. Alguns se tornam assim, outros se frustram, porque ele olha para o irmão do lado, ele é espiga, igual o irmão do lado, só que o irmão já tem grão, ele não tem ainda. Ele acha que o que Deus está fazendo na vida do outro não vai fazer na dele. Ele fica frustrado, meu Deus, mas por que Deus não faz na minha vida? Por que tal pessoa foi e eu não fui? Por que acontece com ele e não acontece comigo? Por quê? É porque você ainda é espiga. Calma, que a espiga vai se encher de grãos. Calma, porque o Deus que você serve não há acepção. Ele tem um modo operandi, um processo, um protocolo. Ele tem princípios que ele estabelece. Ele saberá qual é a hora. Ele diz que existe um tempo e um propósito determinado para tudo que acontece na terra. Então somente espere as fases do Senhor. É espiga, mas vai se encher. Pode ter certeza, você vai ter muitos frutos que vão glorificar o nome do Senhor. Até lá, não arruma confusão. Permanece na humildade, porque a Bíblia diz que a humildade antecede a honra. A Bíblia diz que aqueles que se humilham são exaltados. Esse é o momento de você olhar para o Senhor e depender do Senhor, e se relacionar mais com o Senhor, e buscar no Senhor, e te alimentar ainda mais profundamente do Senhor. Vai começar a nascer 1 grão, 2 grãos, 3 grãos, 4, 5, daqui a pouco a espiga está cheia. É a terceira fase. É quando a espiga está cheia, diz a palavra do Senhor. Mas ainda existe uma coisa para acontecer: amadurecer. O texto diz: e ficando maduro e amadurecendo, o homem lhe passa a foice. Você percebe que é isso que o Senhor está fazendo conosco? Você percebe que você já tem frutos? Você percebe que você já tem algo de Deus especial?
Você percebe que você já tem dons, que você já tem habilidades, mas ainda está no modo econômico, ainda está no limitador. Uma vez o meu filho, o Bernardo, era pequenininho, eu dei uma moto a gasolina para ele, não era muito certo. 3 anos eu dei uma moto de 50 cilindradas. O que eu fiz? Eu botei um limitador na moto, e aí ele acelerava só 1/3 do acelerador, e aí eu via que ele ia pegando habilidade, eu ia soltando o limitador da moto, até o dia que eu soltei tudo, ele deu uma cambalhota que tive que tirar a moto dele. Ainda bem que Deus não é esse pai irresponsável que eu fui. Mas Ele também está trabalhando no mesmo propósito. Quando Ele soltar todo o limitador, você estará maduro. Então Ele vai soltando aos poucos, a cada dia uma autoridade a mais, a cada dia um acesso a mais, a cada dia que você se relaciona mais com Ele, algo novo Ele vai te dando, a cada momento. Ele está num processo, para alguns de nós aqui dentro, de maturidade, já tem tudo o que precisa, só falta amadurecer, e Ele sabe o tempo da colheita. O texto diz que quando está maduro, Ele lhe passa a foice. Você sabe qual é a palavra passa aqui no original? Apóstelos, de apóstolo. Apóstelos significa 2 coisas: apos, separado, telos, para Ele. Quando você estiver maduro, Ele vai te separar para Ele, porque tudo que Ele está produzindo em nós é para a glória dEle. E aí Jesus disse, em Efésios, Paulo falou através de Cristo, falou através de Paulo, que alguns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, com o fim de preparar a igreja e edificar a igreja, com o fim de atender ao bem comum, sempre o Senhor fazendo para fazer de mim alguém que faz. Apóstolos, separados para Ele, enviados por Ele, andando na dependência dEle, esperando só dEle, confiando só nele. O Senhor está levantando essa igreja. Aqui tem apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas do Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, foram semeados numa terra fértil, nasceu, está crescendo, está amadurecendo, e no tempo dele, ele vai passar a foice. Apóstolos chamados para ele nessa terra. É isso que ele vai fazer conosco. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar.